Assim, tira uma dúvida, você falou da viagem pro Egito, né? Em março, é pro Egito, né? Qual é o custo dessa viagem pra galera que tá interessada em fechar isso aí? Pra quem tá interessado em fechar essa viagem pro Egito, essa viagem sai em torno de R$5.000, acomodação, passeios e assistência. Com as passagens? Não tem passagem. Não, mas mesmo assim é barato. Assim, R$5.000 inclui tudo, inclui transporte lá. E uma coisa que eu fiz, que quem for em março não vai precisar fazer. Quando eu fiz todos os transportes de ônibus e trem. Então, durante uma noite eu fazia o transporte para não perder tempo. Nessa viagem de março, a gente vai fazer tudo de avião. Porque como é em volume, a gente consegue valor muito mais acessível. Sim, com certeza. Então, a gente ganha muito mais tempo. Então, eu fui de Cairo para Luxor, que Luxor é onde você tem as catacumbas. É muito massa. Eu fui de ônibus, deu tipo 13 horas de ônibus não, desculpa, eu fui de trem. É uma viagem interessante, eu fiz até um vídeo sobre isso que fez muito sucesso, que foi o vídeo, parece uma viagem de Hogwarts, porque você vai de trem, e o trem tem cama, tem alimentação, tem tudo. Faltou o Wi-Fi, mas tudo bem. Só que um grande problema, era pra ser em 9 horas, foi em 13, porque a galera passa pelo trilho, então o trem vai parando. E aí você vai no banheiro do trem, o trem é tipo... A descarrega no próprio trilho. Então deve ser horrível você ter que atravessar aquele trilho e ir em cima de um monte de coisa. Enfim, mas nessa viagem tudo vai acontecer por avião. Então você ganha tempo. E a vantagem também é a segurança, você ter ali um guia que fala português. Alguém que conhece, né, meu? E vou falar, tipo assim, o Egito é um destino incrível que você precisa de alguém pra contextualizar tudo que tá acontecendo ali. Você vai encontrar ali uma obra, você vai na pirâmide. Se alguém não te contar a história daquela pirâmide, ela não teve valor nenhum. Porque você só olha uma grande estrutura no meio do deserto, entendeu? Então vale muito a pena. Mas assim, tá saindo a R$5.000, quem quiser a passagem. Quantos dias? 7 dias. 7 dias e aí vai ter Mas cruzeiro. dá pra conhecer realmente em 7 dias? Pra caramba, são 7 dias de atividade. 7 dias você vai num cruzeiro do Rio Nilo, você vai visitar as pirâmides, você vai visitar o Tutankhamon, você vai visitar o templo de Ramses. É muito massa, tem muita coisa pra ver lá. Muito histórico, velho, é muito histórico. Quem gosta de história, quem gosta de cultura, vai se apaixonar pelo Egito. Você tem que dividir o Egito em 2 partes, tá? Civilização e história. Civilização é completamente bagunçada. E eu achei que eu fosse chegar lá e eu fosse encontrar um povo extremamente anos-luz à frente de nós. Porque foram uma das primeiras civilizações do mundo. Sim. Cara, você chega lá e é uma puta de uma bagunça. E o trânsito lá é caótico. Você não tem farol. Você imagina um trânsito sem farol? Você não tem farol. A ambulância lá tem que andar escoltada, porque senão não passa nos carros. Nossa, eu tava indo no Museu das Múmias, inclusive. Eu tava atravessando, assim, correndo, né? Do nada, atrás da gente veio um cachorro e o cachorro foi atropelado. Cara, eu ajoelhei e comecei a chorar, porque é horrível aquela situação. E assim, é uma loucura aquele lugar, é uma loucura. Carne pra fora. Eles não têm costume de refrigerar uma carne. Então a carne eles colocam pra fora, um grande pedaço de carne. E aí eles colocam um pano molhado em volta da carne pra conservar aquele pedaço de carne. Então é muito diferente daquilo que a gente tem como propriedade de salvar aquela carne, entendeu? É uma cultura muito diferente, é bem bagunçada. Eles vão estar assim, ó, isso aqui, o valor disso aqui é $1. Eles vão tentar vender pra você a $10. Aí você tem que ir baixando. Tem que negociar o tempo inteiro. Se você tem uma pessoa com você que sabe falar a língua deles, que mostra que você não é otário, eles conseguem um preço melhor, entendeu? Eu fui comprar um lenço, o cara começou a me cobrar 300 libras egípcias. 300 libras egípcias dava tipo R$100. R$100 num lenço, sabe aquele lenço? Era um lenço branco, só pra entrar na mesquita. R$100, tipo, aquilo lá valia R$30. Então você vai negociando, vai tentando achar um preço legal. A oportunidade de eles tentar tirar um dinheiro a mais, né, mano? Total, os caras sobrevivem ali de turismo, né, velho? Sim. Porque... E lá eles falam como construir as pirâmides? É um mistério o maior até hoje. enigma da Terra. Todo mundo fala. Isso aqui é engraçado. No México, você tem no mesmo tempo, na mesma linha do tempo, você tem pirâmides que foram construídas no mesmo formato lá no México. E eu acho surreal, sabe por quê? Porque hoje em dia a gente tem super facilidade. Eu vou mandar um WhatsApp ali pro José das Quantas e vou falar assim, olha, constrói uma pirâmide assim, porque você vai conseguir... As pirâmides nada mais são do que cemitérios. Eles colocavam os grandes faraós da época, eles colocavam lá, porque eles entendiam que eles iam eternizar aquele faraó, ele ia virar um deus.
Então, e eles morriam super cedo. Tutankhamon, por exemplo, foi um dos grandes faraós da época, morreu com 19 anos, muito cedo. E foi mumificado, eles têm um museu da mumificação lá, que eles passam glicose, tiram os órgãos e tudo mais. Então, é engraçado que na mesma época você teve uma outra civilização construindo uma pirâmide no mesmo formato lá no México, que é um lugar assim, quilômetros de distância, muitos mil quilômetros de distância de onde estava o Egito. E como você explica isso? Entendeu? Foram os ETs, mano. Mas eles falam que a construção das pirâmides demoraram, tipo assim, 20 anos. É uma construção muito longa. É muito grande a pirâmide? É muito grande mesmo. Muito grande. Pro lado de fora, pro lado de dentro. Eu não sei se você já viu aqueles bloquinhos. Cada bloco tem a minha altura. Tu imagina. Parecem bloquinhos, né? Sim. Mas cada bloco tem 1,60 m. Não é pequeno, porra. Imagina. E sabe o que é engraçado? Na época, existe uma estrutura que na época não se tinha aquela tecnologia de criar uma estrutura para você conseguir ter uma pirâmide. E sabe o que é mais engraçado ainda? Se você for olhar as pirâmides durante o dia, elas têm um marcador. É como se fosse um relógio. Elas não são colocadas ali por um acaso. Elas têm um propósito ali naquele lugar, porque elas estavam marcando a hora de algo. Tipo aquelas Stonehenge, sabe? Lá da Inglaterra. Aquele círculo de pedras que eles causavam um relógio natural e tal. Então, assim, é um mistério, realmente. Caralho, muito maluco, né, mano? E eu fui pra lá e eu não tenho essa resposta. Que é os ET que fizeram e tal, porque o bagulho tem um sentido pra eles lá. O bagulho é louco, né, mano? Só que naquela época é engraçado, porque a gente entrava em algumas catacumbas e a gente via... Imagina, você tá falando de 2.000 anos antes de Cristo. A gente via algumas pinturas... 4.000 anos 4.000 anos atrás. Mas assim, imagina, a gente conhece um mundo depois de Cristo. Céu e inferno. 2.000 anos antes de Cristo, a gente entrava em algumas catacumbas lá de Ramses e não sei o que, e você via as pinturas conseguindo definir o que era céu e o que era inferno. Como que os caras antes de Cristo conseguiam definir céu e inferno? Então, desde muito tempo, eles já tinham essa definição, que seja pelo sol, pela lua, alguma coisa assim. Eles tinham a elevação do corpo pro céu e eles tinham a elevação do corpo pro inferno. Então essa é muito interessante. Né, é muito louco. Né, por isso que é um lugar, tipo, muito interessante de você. Eu vou. Mano, sério, se você tiver a oportunidade, vamos em março do ano que vem, porque é muito massa. Não digo em março, porque, mano, minha vida é loucura, né, mano? Nossa vida, né? Não tem como abandonar assim, tipo... Mas se você tiver a oportunidade um dia de ir pro Egito, de verdade, tipo assim, é um destino. E você não vai fazer só essa, você vai fazer outras também, né? Pra caramba. Eu quero visitar. Mas todo lugar que me instiga dessa maneira, sabe? Tipo, que instiga, que faz aquela explosão assim na mente, eu acho muito massa. Por causa da cultura, da mística. A história, velho, é muito interessante. Fumar um narguilé lá, mano, deve ser muito top. Por mais que você mas não, mano, eu levo o meu. Eu ia falar isso, leva o seu, porque, lá é o berço da civilização, assim, né? Se você parar pra analisar. Sim, meu. Partindo desse princípio, eu tinha altas expectativas. Tipo, vou encontrar uma galera, tipo, anos-luz à frente de nós. Só que não. Mas por que não? Porque eles foram muito dizimados. Você tem a história deles nas paredes mesmo que eles contam. Porque é muito engraçado. Sabe aquelas pinturas egípcias? Eles contam exatamente o dia a dia deles. Caça, guerra. Chegaram os gregos, dizimaram eles, desestruturaram eles. E assim, os faraós deles morriam muito cedo. Então quem liderava esse povo depois? Então, tipo, realmente é uma população que eu tinha expectativa de que estivesse anos-luz à frente de nós. Sim. E não tá, tipo, é uma bagunça lá, é loucura lá. E é uma pena, porque é um lugar muito interessante de se conhecer. Muito Talvez legal. Essa explicação aí justifique, né? Porque que parou no tempo, né? Porque, tipo, quem liderava morria cedo. Pode ser, né? morria cedo. Você tem vou falar, sabe a Cleópatra? A Cleópatra, Minha amiga, engraçado. Cara. Entendi. É engraçado, no tempo que eu tava lá, a gente via o tempo inteiro gente escavando coisas. Ou seja, todo ano aparece coisas novas pra divulgar. Até hoje eles não acharam a tumba da Cleópatra. Então o Egito é um destino que, se você voltar ano que vem, eles vão ter coisas novas pra você visitar. A Cleópatra, por exemplo, que é um super símbolo egípcio, não foi encontrada ainda. Mas é ainda mesmo, porque lá existe um lugar chamado em Luxor, que você tem lá as tumbas, todas as tumbas. Hoje em dia eles têm 63 tumbas descobertas. Tem Ramses, Tutankhamon, e você entra na tumba, você vê as múmias e tal.
Imagina, eles vão encontrar tumbas todos os anos, porque eles não param de escavar. A gente tava no museu, eu fui no museu, cara, era surreal. Eles colocavam obras no chão, porque não tinha espaço pra você colocar obra. Era surreal, eu filmei isso, tipo, chegava coisas e eles colocavam no chão porque não tinha espaço. Então, beleza, a Inglaterra ir lá e abrir um museu super top com o que sobra de lá, entendeu? Massa pra caramba.